E se a famosa história de Adão, Eva e a maçã não tiver absolutamente nada a ver com o conceito de maldade? Tipo, pensa bem. É uma provocação boa. Muda tudo. Exato. E se o verdadeiro pecado original ali, a grande infração que causou a expulsão do paraíso, for na verdade a busca por conhecimento sem pedir permissão? Nossa, essa é uma forma fascinante de colocar as coisas. É uma lente completamente diferente, né, para olhar um dos mitos fundadores de toda a nossa civilização. Uhum. Em vez de ser uma narrativa sobre o bem e o mal, tipo clássico, torna-se uma narrativa estritamente sobre obediência versus curiosidade. Total. E é exatamente essa lente provocativa que vai guiar a nossa análise de hoje. Então vamos desvendar isso. A nossa missão aqui, nessa exploração, é basicamente desconstruir a mecânica da mente humana. Isso. A gente quer entender como a nossa biologia e a nossa evolução acabam moldando as histórias que chamamos de sagradas. Como criamos mitos que sobrevivem por milênios. E por que a nossa psicologia parece que, sabe, implora por figuras de autoridade, tipo gurus infalíveis? Pois é. E como o chamado poder simbólico pode pegar uma filosofia baseada na paz absoluta e distorcer isso até transformar numa arma de guerra literal. Eu tô muito animada para esse mergulho. Eu também tô pronta. E bom, para mergulharmos nessas águas, temos um material de base que é, no mínimo, incomum. Não é o que a gente vê todo dia. Nem um pouco. Estamos analisando os textos, livros e ensaios do pesquisador independente Jorge Guerra Pires. Ele tem uma trajetória acadêmica, assim, super sólida. É um PhD em bioinformática com passagens por instituições de muito peso. Tipo a USP, UFBA, Fiocruz, né? Exatamente. Além de universidades na Itália e na Polônia. Ou seja, ele tem uma bagagem de método rigoroso. E o que eu acho mais intrigante, cara, é que ele pegou todo esse rigor do método científico, a matemática, modelagem, a própria biologia evolutiva e decidiu olhar para fora do laboratório. Aplicar isso nas narrativas. Isso, ele começou a aplicar essas ferramentas para dissecar a sociologia, a religião e o pensamento crítico. Mas, antes da gente avançar de vez... Tem uma dica prática dele, não tem? Tem. O autor acabou de lançar o audiolivro de uma das obras dele, O Paradoxo de Einstein, Ciência, Ética e o Deus Cósmico. Faz parte da série Mente Ateísta. E a ideia dele é tratar o áudio como uma revolução de produtividade para absorver conhecimento. Eu acho isso fantástico. Né? Ele fala muito de ouvir no Google Play durante caminhadas, lavando roupa, cozinhando, sem nem precisar de internet no celular. E, convenhamos, para quem nos acompanha, achar tempo para ler hoje em dia é difícil. Com certeza. O formato em áudio democratiza muito o acesso às ideias complexas. Mas olha, antes de entrarmos nos detalhes dos mitos, é crucial a gente fazer uma pausa aqui para ajustar as expectativas, sabe? Ah, sim. Estabelecer as regras do jogo. Exato. O material que vamos analisar toca em figuras e textos que bilhões de pessoas consideram divinos. Intocáveis, né? O nosso objetivo aqui não é de forma alguma endossar o ateísmo, validar crenças ou atacar qualquer religião. Nós não estamos tomando partido nenhum. Zero. O que vamos fazer é atuar quase como engenheiros reversos das ideias. Vamos olhar estritamente para a mecânica de como as narrativas são construídas pela sociedade. Como se fossem softwares, né? Isso, como elas se adaptam ao longo dos séculos e como as engrenagens do poder humano se apropriam delas. É uma análise puramente sociológica e evolutiva. Imparcialidade total. Perfeito. Com esse escudo metodológico em mãos, vamos direto para a primeira grande ideia que as anotações trazem, que é a evolução de um mito. A lente do livro Gibíblia. Isso, o Gibíblia, a fábrica de absurdos. A premissa central aqui é que a seleção natural não afeta apenas os tentilhões do Darwin ou as bactérias. Ela afeta as histórias. A evolução dos mitos. Se uma história não se adaptar ao ambiente psicológico de quem a ouve, ela simplesmente entra em extinção. Pense nas histórias antigas, que eram repassadas oralmente por gerações, como pequenos blocos de memória evolutiva. O cérebro humano é bombardeado por informações o tempo todo. Sempre foi. Né? Então, para que um bloco de memória sobreviva, seja recontado e eventualmente registrado num pergaminho lá na frente, ele precisa ser extremamente memorável. Ele tem que chocar, ou encantar,
ou impor respeito. E a forma como o livro ilustra isso usando a figura de Jesus é, nossa, impressionante. Porque a análise não olha para a teologia, olha para a evolução do personagem ao longo dos vários evangelhos da Antiguidade. É ver Jesus como um personagem evolutivo, né? Exato. E quando comparamos os textos, vemos uma linha do tempo evolutiva muito clara. Por exemplo, existe um texto apócrifo conhecido como o Evangelho da Infância de Tomé. Que é um texto bem peculiar. Demais. Nele temos um Jesus criança. Mas não é aquela criança angelical das pinturas clássicas que a gente vê. É um menino super inteligente, tipo, que confunde os professores, mas com temperamento absurdamente difícil. E esse temperamento resulta em passagens que, tipo, chocariam os fiéis modernos hoje em dia. Com certeza. Há um relato nesse evangelho onde uma outra criança simplesmente esbarra em Jesus enquanto estava correndo pela vila, e a reação do jovem Jesus é secar a criança. Secar, tipo amaldiçoar e secar. Isso, ele a amaldiçoa e a criança seca e morre ali mesmo por ter esbarrado nele. O que, parando para pensar num ponto de vista narrativo, cria um paralelo assustador com aquela passagem bíblica oficial e muito famosa onde o Jesus adulto seca uma figueira apenas porque ela não tinha frutos para dar. Quando ele estava com fome, né? Exatamente. É o mesmo padrão, o mesmo bloco de memória agressivo e altamente memorável operando na mente de quem contava a história. É um padrão de choque. Mas a evolução narrativa não para por aí. Se olharmos para outro texto apócrifo, o Evangelho de Tomé, que é um texto diferente desse da infância, nós encontramos um Jesus que é essencialmente um filósofo contemplativo. Um sábio. Ele é retratado puramente como um mestre sapiencial, focado em metáforas profundas sobre a mente e o mundo. Não tem aquelas grandes exibições de força bruta, é só sabedoria. Certo, mas então, tipo, a seleção natural das histórias entra em ação, né? Porque chegamos ao Evangelho de João, que é o texto oficial mais tardio. E aí tudo muda. E, de repente, o Jesus filósofo e aquele Jesus criança complexo simplesmente somem do mapa. O personagem passa por uma repaginada completa. Em João, Jesus é um herói imbatível. A análise chega a compará-lo ao Superman. Nossa, sim. Ele é o detentor de um poder absoluto, inquestionável. Quase como um monarca com traços tiranos exigindo reverência constante. E o que é fascinante aqui é entender o porquê da versão de João ter vencido essa corrida evolutiva dos mitos. Porque a igreja escolheu essa. Porque a igreja primitiva e depois o Império Romano adotou a versão do super-herói infalível e descartou totalmente as outras. A resposta está na nossa própria psicologia evolutiva. Na nossa mente. Diante do caos, do medo da morte, de impérios opressores e da fome, o cérebro das massas não procura um filósofo complexo que traz mais perguntas do que respostas. O cérebro procura certeza. Ele quer soluções rápidas. Procura poder inabalável. Uma narrativa sobre um salvador absoluto focado na autoridade máxima une as pessoas de uma forma muito mais coesa do que uma coleção de provérbios, por mais bonitos que sejam. Sabe o que isso me lembra muito? A forma como o público consome os chamados reboots de super-heróis no cinema e nos quadrinhos hoje. Ah, total. A dinâmica é a mesma. Fazer um filme do Superman ou do Batman, onde o herói é super-humanizado, deprimido, cheio de dúvidas morais, comete erros terríveis. A crítica especializada ama, mas o grande público O público odeia. frequentemente rejeita ou abandona a franquia, porque a psicologia de massa quer o arquétipo do herói infalível que desce dos céus e resolve o problema na base do poder, sem nuances. A gente quer aquele bloco de memória do poder. Parece que as pessoas têm essa fome inerente por figuras de autoridade que não falham nunca. Essa fome por autoridade é um traço estrutural muito profundo nosso. E na narrativa oficial cristã, a eliminação dos competidores é até explícita. O Evangelho de Tomé perde a disputa e sabe o que acontece com a figura de Tomé no texto vencedor de João? Ele vira incrédulo, né? Exato. Lá no capítulo 20 de João, Tomé é eternizado como Tomé o Duvidoso. O personagem que antes representava a sabedoria contemplativa é rebaixado ao papel de incrédulo. Como se questionar fosse um defeito. É alguém cuja necessidade de ver para crer passa a ser vista como uma falha terrível e não como uma virtude de um sábio. A sabedoria perde feio para o poder absoluto. Mas a grande questão que surge dessas leituras é:
Se as sociedades ocidentais passaram milênios sendo condicionadas por essa narrativa de autoridade inquestionável, o que acontece quando essa expectativa colide com filosofias de outras culturas? Quando vai para o Oriente, isso. O que acontece quando o nosso cérebro ocidental, digamos assim, tenta interagir com o budismo? Isso nos leva diretamente a um dos ensaios mais brilhantes do autor, onde ele cruza os conceitos da sociologia com a cultura oriental. Ele descreve esse fenômeno como um gigantesco choque de software mentais. Choque de softwares, adorei. É a ideia de que a cultura onde crescemos instala na gente um sistema operacional, uma lógica de base invisível que dita como vemos a realidade. E no Ocidente, nós operamos no que ele batiza de software abraâmico. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque as raízes desse software voltam para aquela nossa reflexão lá do início sobre o Jardim do Éden. A maçã. Como a gente comentou, a lógica central do software abraâmico é a obediência cega. O erro fundamental de Adão e Eva não foi a maldade, foi a insubordinação de querer entender o mundo sem a chancela do dono do paraíso. Sem permissão. E se a pessoa cresce em uma cultura onde a própria origem da humanidade é definida pela virtude da obediência, a submissão a uma autoridade superior torna-se o caminho padrão para qualquer virtude moral que ela busque. Exatamente. Nesse sistema operacional, o valor mais alto que um ser humano pode atingir é a fé cega. É confiar na autoridade divina sem exigir provas, sem questionar, pura e simplesmente porque a ordem veio de cima. Mas e no Oriente? Agora, tenta instalar o software budista por cima disso. É um código-fonte completamente diferente. No budismo, o equivalente ao pecado não é a desobediência, é a ignorância. O não saber. É o que eles chamam de avijja. A ignorância é a raiz de todo o problema. Ou seja, a ignorância causa o sofrimento. Sim. E se a ignorância é a doença, a obediência cega não pode ser a cura. Seria um paradoxo. A cura deve ser obrigatoriamente o conhecimento ativo. Faz todo sentido. E a forma de obter esse conhecimento está resumida em um conceito muito importante no budismo antigo chamado erripássico. Erripássico. Que se traduz mais ou menos como um convite. Venha e veja por si mesmo. Uau! Não é venha e acredite no que eu digo. É uma diretriz empírica, sabe? Teste a prática, veja se ela alivia o seu sofrimento e só então, se funcionar para você, adote-a. Cara, é literalmente como tentar rodar um programa de Mac num computador com Windows. Dá um conflito de sistema imediato. Tela azul. Total. A análise aponta que uma pessoa criada no Ocidente, rodando esse software abraâmico, em segundo plano, e detalhe, mesmo que ela seja agnóstica ou nunca tenha pisado numa igreja, quando ela entra em um centro budista procurando paz, a mente dela automaticamente começa a procurar um pai. Ela busca autoridade. A gente precisa de alguém para obedecer. E é aí, bem aí, que entra a armadilha do guru. O que deveria ser apenas um professor de meditação é rapidamente promovido, por causa dessa carência psicológica dos alunos ocidentais, a um ser místico quase perfeito. E aí os oportunistas fazem a festa, né? Infelizmente. Charlatões com boa leitura de comportamento humano percebem essa falha no nosso sistema operacional na hora. Eles vestem a roupa oriental, falam mansinho, acendem uns incensos e usam a estética da sabedoria para sequestrar essas mentes. Eles se instalam o velho software da submissão cega que a galera já estava procurando de qualquer jeito. E as anotações do autor são geniais ao destrinchar a própria palavra guru. Ah, a etimologia é ótima. Se formos para o sânscrito original, a etimologia quebra todo esse misticismo moderno. A sílaba gu significa simplesmente escuridão ou ignorância. E a sílaba ru significa removedor, dissipador. O dissipador da escuridão. Então um guru não é um deus encarnado com superpoderes. Ele é, essencialmente, uma lâmpada, só isso. Uma analogia perfeita. Porque a lâmpada não cria nada de novo na sala. Ela não altera os móveis do lugar. Ela só lança a luz sobre o que já estava lá, permitindo que a pessoa que estava tropeçando no escuro finalmente veja o próprio caminho. Ela não te carrega no colo. Mas no Ocidente, a figura do guru ganhou contornos muito sombrios.
não só por essa nossa idolatria, mas também por causa de um mecanismo psicológico que o ganhador do Nobel de Economia, o Daniel Kahneman, chama de viés da disponibilidade. O viés da disponibilidade. Esse é o conceito de que a nossa mente avalia o tamanho de um problema baseada na facilidade de lembrar de exemplos desse problema, certo? Precisamente. O nosso cérebro adora pegar atalhos. Nós vemos documentários na Netflix com narrativas chocantes sobre seitas. O autor até cita o famoso caso da seita Enchevieme. Aquela do Keith Raniere. Essa mesma. O líder usava jargões de autoajuda e dinâmicas de poder super brutais para criar um culto de abuso sexual e psicológico com alcance internacional. Como isso gera manchetes e choca o mundo inteiro, os exemplos ficam na ponta da língua de todo mundo. Ficam muito disponíveis para a memória. E aí a mente ocidental opera o seu atalho lógico. Tipo, se o primeiro exemplo que me vem à cabeça quando penso em iluminação alternativa é um líder abusivo que foi preso, logo, toda essa busca por práticas orientais deve ser inerentemente um terreno para controle de mentes e lavagem cerebral. Exato. Cria uma generalização injusta. Sendo que a realidade invisível é que existem milhares de mosteiros e centros operando de forma super burocrática, ética e até meio entediante todos os dias. Mas, rotina pacífica não vira série documental criminal. O viés da disponibilidade cega a nossa estatística. Mas, e é aqui que a gente precisa aprofundar, a análise não passa pano pro Oriente, não. A gente precisa falar disso. Se o Ocidente tem problemas com charlatãs por causa da projeção messiânica, como nós explicamos os desastres institucionais no próprio Oriente? Exatamente. Eu preciso até interromper para levantar essa bandeira, porque até agora a gente falou como se o erro fosse apenas do Ocidente tentando adaptar a filosofia deles. Mas as próprias fontes discutem o caso do Japão na Segunda Guerra Mundial. Um ponto crítico da história. Nós tivemos pilotos kamikazes cometendo atos de violência extrema baseados em pura lealdade. O budismo é focado na não-violência. Então, como é possível que uma filosofia pacífica tenha abençoado o nacionalismo violento e os homens-bomba no Japão imperial? Essa é uma pergunta muito pesada. Como um governo consegue hackear uma religião milenar tão profundamente sem que a própria população rejeite isso de cara? Essa é a grande charada sociológica que o texto traz. E para resolver isso, o autor introduz uma ferramenta teórica formulada pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu, o poder simbólico. Poder simbólico? Para entender como um Estado militar consegue transformar monges pacíficos em cabos eleitorais da guerra, precisamos entender o mecanismo desse poder. O poder simbólico não funciona apontando uma arma física para a cabeça de alguém. É mais sutil. Muito. Ele é um poder invisível que só existe com a cumplicidade ativa de quem obedece. Ok. Me ajuda a visualizar como isso opera na prática, porque parece meio abstrato. Claro. Imagina a seguinte situação. Pensa numa nota de R$100. Fisicamente, ela é apenas um pedaço de papel texturizado com tinta. Sem valor real em si. Em si mesma, ela não te alimenta, não te veste, não te protege de nada. Mas você trabalha um mês inteiro em troca desse pedaço de papel. Por quê? Porque todos nós, vivendo em sociedade, concordamos silenciosamente em alucinar que aquele papel tem valor. A gente valida o acordo. Nós somos cúmplices da autoridade do papel. O poder simbólico é exatamente isso, só que aplicado ao prestígio, à aura de intocabilidade de uma instituição ou de um líder. Ele só funciona e só tem força porque a base aceita legitimar o topo. Caramba! Essa analogia do dinheiro esclarece tudo para mim. O prestígio é basicamente uma moeda invisível. Mas me diz, como o Japão Imperial usou isso? Durante a Segunda Guerra, o governo japonês precisava de unidade absoluta da população. Eles então elevaram o shintoísmo à religião de Estado, porque era nativa e muito focada na figura do imperador, e começaram a sufocar ativamente o budismo. Rotulando como algo perigoso? Rotulando o budismo como uma filosofia estrangeira e incompatível com o esforço de guerra. Diante desse risco de extinção institucional, o que os líderes budistas fizeram? Eles capitularam. Eles cederam à pressão do Estado. Sim, e para manter o pouco poder simbólico que eles restavam, eles precisaram entregar a cumplicidade que o Estado exigia em troca.
Eles criaram o que ficou historicamente conhecido como budismo imperial. E aqui entra a parte mais assustadora da desconstrução que o livro faz. Eles não simplesmente ignoraram a filosofia. Pior, eles usaram as próprias palavras sagradas do budismo como armas bélicas. É a distorção completa. Eles pegaram um conceito fundamental, que é o anatta, que significa o não eu, aquela ideia lindíssima de dissolver o egoísmo e perceber que somos todos conectados, e distorceram isso, politicamente. Virou ferramenta de recrutamento. O Estado ensinou aos jovens soldados que atingir o não eu significava abandonar o apego à própria vida para morrer alegremente pelo imperador em um ataque suicida. Se a gente conectar isso com a imagem maior, a conclusão é bem perturbadora. A violência dos kamikazes não foi um excesso da espiritualidade budista em si. Não foi a religião que causou. Foi uma transação política de capital simbólico. O Estado militar percebeu que precisava da moeda invisível do prestígio religioso para convencer homens jovens a entrarem em aviões lotados de explosivos e se matarem. A filosofia pacífica foi engolida pela narrativa de poder do Estado. E, de forma brilhante, a pesquisa aponta o Japão moderno como um grupo de controle para testar essa tese do poder simbólico, né? Exatamente, o contraste é gigante. Como o Japão moderno de hoje serve de prova para isso? Bom, no Japão de hoje, a sociedade budista funciona de forma incrivelmente ética, com pouquíssimos casos de abusos sistêmicos por parte de monges ou líderes. E por que isso acontece agora? Mudou o cenário. Porque lá não existe mais um Estado totalitário pressionando a religião para fins bélicos. E, crucialmente, eles não têm o nosso software abraâmico procurando por figuras divinas para adorar cegamente. A relação é mais pragmática. Muito mais. No Japão contemporâneo, a população enxerga os monges basicamente como prestadores de serviços ritualísticos. Eles são vistos como profissionais que cuidam de funerais, ensinam meditação, mantêm os templos, mas não como deuses caminhando na terra. Eles são desmistificados. E como eles são desmistificados pela sociedade, o poder simbólico excessivo simplesmente não se acumula nas mãos deles. Onde não há excesso de reverência mística, o abuso de poder se torna quase impossível. Isso é simplesmente avassalador, cara. O que nós estamos descobrindo aqui é que não importa o quão iluminada ou focada na paz uma ferramenta moral possa ser no papel, nada é imune. Seja ela qual for, ela pode ser transformada em uma máquina de opressão se o poder central, seja um guru manipulador ou o próprio Estado, conseguir um monopólio da narrativa e o controle desse tal poder simbólico. É um testamento sobre a letalidade da nossa tendência em conceder lealdade inquestionável. Você resumiu perfeitamente. A falha quase nunca está na ferramenta, mas no portador e principalmente na nossa submissão voluntária ao portador. O que nos leva à pergunta existencial e final dessa nossa exploração. Qual seria? Diante dessa vulnerabilidade colossal da mente humana, diante desse sistema operacional que nos torna tão propensos a cair em armadilhas de autoridade, qual é a nossa linha de defesa? O que nos protege de sermos capturados por charlatãs astutos ou ideologias estatais perigosas? E, de forma quase poética, a resposta que a gente encontra na pesquisa não vem de um laboratório de psicologia do século XXI. Vem de um documento budista com impressionantes 2.500 anos de idade. O Kalama Sutta. Isso, e que é tão contemporâneo que parece ter sido escrito ontem de manhã. O contexto desse texto é maravilhoso. Existia uma vila, na Índia Antiga, povoada pelo povo de Kesaputa, que eram conhecidos como os Kalamas. E eles estavam com um problema bem familiar para nós. Eles estavam sofrendo com um problema que qualquer pessoa que abre o YouTube ou o TikTok hoje em dia entende perfeitamente. O absoluto excesso de ruído e de mestres contraditórios brigando por atenção. É o equivalente antigo do nosso pesadelo nas redes sociais, né? O autor até nos lembra que hoje nós temos mapeadas mais de 40 mil vertentes religiosas diferentes no mundo. 40 mil? Imagina a confusão. Para os Kalamas daquela época, a situação já era exaustiva. Cada mestre viajante que passava pela vila, se sentava na praça, proclamava ter descoberto a única verdade cósmica incontestável
e dedicava o resto do tempo atacando violentamente a doutrina dos mestres anteriores. Era uma briga de egos. Aí, quando o Buda passa por Kesaputa, os moradores vão até ele, exaustos e confusos, e fazem a pergunta de ouro de toda essa discussão. Com tantas verdades absolutas sendo gritadas nos nossos ouvidos o tempo todo, em quem afinal nós devemos acreditar? E a resposta? Cara, a resposta do Buda é o que a análise do Jorge Guerra Pires classifica como a verdadeira carta magna da liberdade de pensamento. Ele não oferece mais uma doutrina para coleção. Ele não se coloca como mais uma autoridade. Ele detona peça por peça qualquer pilar de argumento de autoridade possível. As diretrizes são revolucionárias para a época. Ele diz com todas as letras para a multidão: não aceitem algo apenas porque é uma tradição antiga e respeitada na comunidade. Não aceitem só porque é velho. Não aceitem algo apenas porque foi ouvido muitas vezes de muitas pessoas, o famoso efeito manada. Não confiem apenas em puras deduções lógicas e retórica de filósofos intelectuais. Não aceitem algo apenas porque está escrito em textos que são considerados sagrados e, a pancada final e mais forte contra o próprio corporativismo dele, não adotem uma crença só porque quem ensina é o nosso reverenciado monge. Isso levanta uma questão importantíssima sobre o valor prático das ideias. Se o Buda tira o tapete da tradição, do livro sagrado, da opinião da maioria e até da autoridade do próprio líder, o que sobra para a pessoa comum? O que ela usa de bússola. Sobra a experiência empírica, nua e crua. O Kalama Sutta conclui orientando os cidadãos a só adotarem uma prática quando eles mesmos, na própria experiência de vida prática, validarem que aquilo de fato leva à redução da dor e ao aumento do bem-estar. Tem que funcionar na prática. E que a prática não cause danos a eles mesmos e aos outros. O autor do livro cruza essa sabedoria antiga com o trabalho de pensadores seculares modernos, como o neurocientista Sam Harris. Ah, interessante. Explica melhor para quem está ouvindo como a visão do Sam Harris interage com o Kalama Sutta. O Harris propõe uma ética e uma espiritualidade puramente seculares. Ele argumenta que práticas contemplativas, quando você tira toda a roupagem mística, institucional e cultural, são essencialmente hipóteses testáveis sobre o sofrimento e a consciência humana. É quase ciência da mente. Exato. Não é necessário acreditar em deuses, fadas ou milagres sobrenaturais para testar os efeitos de um foco atencional na sua própria mente. Você senta, respira e observa o efeito, simplesmente. Isso. Nesse modelo validado pelo Kalama Sutta, uma pessoa é ética não porque o software abraâmico injetou nela o pavor de ir para um inferno eterno como punição por desobediência. Não é pelo medo do castigo do pai. A pessoa age com ética porque a compaixão e o cuidado empático funcionam de forma prática e estatisticamente observável na realidade para todo mundo, ajudando a aliviar a miséria coletiva e individual de verdade. Então, o que isso tudo significa no fim das contas? Significa que, há milênios de distância do iluminismo europeu, um pensador indiano já estava propondo que a validação empírica, que é, no fundo, a própria alma do método científico moderno, deveria ser aplicada à nossa experiência interior e moral. É ciência muito antes da ciência como conhecemos. O Kalama Sutta é, para todos os efeitos práticos, a vacina imunológica perfeita contra as armadilhas de submissão do nosso software cultural e o escudo absoluto contra os abusos do poder simbólico de líderes opressores. É o antídoto prático e atemporal contra a abdicação da própria mente. Quando passamos a exigir a verificação na vida real, a magia escura que rodeia a autoridade abusiva desaparece completamente e perde o poder. Uau! Que travessia profunda nós fizemos hoje. Olhando para trás, a trajetória desta nossa exploração é reveladora demais. Foi bastante chão. Nós desconstruímos como a fome psicológica humana por super-heróis imbatíveis moldou a forma como os evangelhos sobreviveram através dos séculos, apagando a sabedoria complexa e cheia de falhas em favor do poder inquestionável. Entendemos também aquele choque cultural. Sim. O choque entre o nosso software cultural ocidental obcecado pela obediência e as tradições orientais de verificação. Um choque que frequentemente cria a tempestade perfeita para charlatães sequestrarem mentes usando a armadilha do guru.
Vimos também como a nossa aceitação silenciosa, a nossa cumplicidade do dia a dia, fornece a moeda do poder simbólico. Um poder que permitiu, historicamente, que até mesmo estados totalitários usassem a poesia do não-ego do budismo como combustível letal para homens-bomba na Segunda Guerra. Tudo dependeu da submissão da base. E fechamos descobrindo que o ceticismo empírico do Kalama Sutta, essa recusa estruturada em terceirizar o pensamento para os outros, sempre foi e continua sendo a nossa muralha intelectual mais eficiente. E a grande e inegável lição tirada do mergulho analítico e incisivo proposto pelos textos de Jorge Guerra Pires é esta: o perigo quase nunca reside na essência das ideias em si, ou nas palavras isoladas de um texto antigo, ou em uma prática de meditação isolada. E vale muito destacar que esse tipo de desconstrução profunda que fizemos hoje exige um compromisso ativo e diário de quem escuta para manter a mente afiada no dia a dia. Dá trabalho pensar criticamente. Dá muito trabalho. E, aliás, o próprio autor, ciente dessa necessidade de absorver mais em meio à rotina tão acelerada que a gente tem, foi o que motivou aquela dica do audiolivro que mencionamos. Verdade, a versão em áudio do Paradoxo de Einstein. Isso. Ele percebeu que internalizar conhecimento através de áudios no smartphone, seja cozinhando, na esteira ou passeando, é uma ferramenta poderosa contra a ignorância, que, lembrando, é o verdadeiro problema segundo a filosofia do Ipacico. O conhecimento não é algo para ficar numa redoma intocável de vidro na biblioteca, mas algo para ser testado e usado nas engrenagens da vida real todo santo dia. É sobre colocar na prática. E assim, com a mente cheia de novas perspectivas, chegamos ao momento de deixarmos uma provocação final para quem está ouvindo, para ir muito além das reflexões teológicas sobre Jesus ou Buda. A gente evidenciou hoje que o cérebro humano está biologicamente e culturalmente condicionado a buscar salvadores. A gente quer um herói. A nossa mente é literalmente programada para procurar desesperadamente aquele mestre sagrado e infalível para seguir e obedecer. E a pergunta perturbadora que fica no ar para nossa audiência é a seguinte: se essa falha de sistema é tão inerente e enraizada na nossa espécie, para quais outras áreas da nossa vida moderna esse mesmo comportamento submisso está transbordando neste exato segundo? Onde mais a gente roda o software da obediência sem nem perceber? Exato. Seja nas trincheiras da política, que está cada vez mais polarizada e populista em busca de messias, seja engolindo dogmas goela abaixo na cultura de certas empresas modernas de tecnologia, ou até mesmo ao rolar as telas dos nossos celulares, validando cada verdade proferida por influenciadores intocáveis e bilionários do Vale do Silício. Todos novos gurus. Perante qual altar contemporâneo nós estamos ajoelhados agora, doando cegamente o nosso poder simbólico, jurando de pé junto que somos pessoas absolutamente livres, mas sem sequer percebermos a força das amarras da nossa própria reverência? Fica a reflexão. Até a próxima. Valeu, pessoal, até mais!